Bom, seguindo aqui, vamos chamar mais uma pessoa para esse papo. Vou chamar o Gregory aqui, que ele é Product Designer, também Product Manager, com mais de 7 anos de experiência. Trabalhou em várias empresas, desde a estratégia até a entrega. Então, o Gregory já está por aí. Opa, olá a todos e todas. Espero que todo mundo tenha me escutando bem aí. Obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado pelo espaço. Já vou partir aqui para um discurso, já complementando aí essa breve apresentação. Então, meu nome é Gregory, hoje eu ocupo, né? Eu tive uma feliz aí resposta aí de uma nova promoção e hoje eu ocupo uma nova tag aí, né? Estamos vivendo no mundo dos simbólicos e das tags e das colocações ali para certa forma simbolizar lugares, e hoje eu estou ocupando uma posição aí que unifica esses dois campos de saber, de Product Designer e Product Manager, que é o Product Designer Manager, que é uma nova tag aí que ele incorpora e toma uma textura, mas um olhar um pouco mais de liderança, mais de manager ali da equipe, junto com os stakeholders e fazendo todo um processo ali de produto. Enfim, mas quem sou eu, né? De onde que eu vim, qual que é a minha formação, qual que é a minha origem? Eu venho de uma turma e uma formação familiar de designers, meu pai é designer, meu tio é designer, então eu já tenho uma galera ali, eu já venho bebendo aí dessa água já faz bastante tempo já. E aí eu me formei inicialmente em designer, depois eu me formei em psicologia, eu sou psicólogo. Hoje eu atuo também como psicólogo clínico em algumas vertentes, já faz mais ou menos uns 4 anos que eu atuo como psicólogo clínico. Então eu venho nessa dinâmica aí, nessa soma, né, desses dois lugares, dessas duas posições aí, apresentando um trabalho que discursa bastante sobre o designer em toda a sua, em todo o seu universo, né, em toda a sua completude, e trazendo a psicologia ali como um olhar assim para trazer um refinamento de escuta, para trazer um principalmente nas fases de discovery, trazendo ali uma completude maior numa entrega, onde que a gente consegue fazer aí, de certa forma, uma conexão maior dos valores da empresa, o objetivo da empresa, com todo o macro aí que o designer, o product designer é cobrado e ele é provocado. Hoje eu estou trabalhando numa empresa chamada Medway, é uma empresa destinada aí à persona médica, licença, ao universo médico ali, e ali a minha atuação, a minha posição ali é focado ali no novo setor. A gente acabou de receber um aporte agora de 70 milhões, e dentro desse aporte ali tem um campo ali que foi designado, onde é que eu estou na minha responsabilidade, debaixo da minha asa ali, implantando uma cultura de produto, de design de produto que não tem. A galera lá tem outro viés, é um viés mais de educação, é outra roupagem. Então, tem uma dinâmica ali, tem um desafio muito grande de trazer um pouco a cultura design, de trazer todo o saber design, que tem uma disrupção muito forte sobre isso. E ali a minha posição ali, com esse aporte ali, a gente ganhou um pouquinho de tração, ganhou um driver ali bem importante, uma roupagem bem forte, para conseguir atuar ali em novos negócios. Então, o meu papel hoje, recentemente, eu era de Belo Horizonte, eu migrei agora para São Paulo, com essa promoção, com essa oportunidade. E aí, a ideia é que a gente consiga visualizar, estudar o mercado, entender um pouco da dinâmica do mercado para propor novas soluções. Então, meu desafio hoje é criar novas soluções, criar novas interfaces, novos produtos que conectam, que discursam ali com a persona, com o nicho médio. E ali, dentro da minha rotina, do meu dia a dia, eu tenho uma equipe, eu tenho uma formação de equipe ali com desenvolvedores, com SACs, com CX, com todo o espectro ali. Hoje a gente tem um corpo ali de 180 funcionários, é uma turma bem forte. Dentro da minha asa ali a gente tem mais ou menos de 30, 35, né, que nós estamos aumentando. Algumas passam pela minha gestão, outras não, mas tem uma liderança forte ali, tem um time bem forte. E hoje a nossa proposta, ela caminha sobre isso. A pauta que eu coloquei lá como provocativa, e o meu lugar hoje na escola é falar um pouco de design system, e pensando ali um pouco ali sobre design system, no que se refere o que seria esse design system e como que eu tenho provocado isso na instituição, como que eu tenho levado isso ali na forma mais funcional e dinâmica. Tem um puto desafio hoje na empresa, que a empresa ela veio com uma crescente
que ela tomou um caminho um pouco diferente. A empresa ela iniciou ali com 3 médicos, 3 fundadores, e esses 3 médicos, os caras lançaram um curso de preparatório para residentes, que eu não sei se todos sabem como é que é a jornada do médico, mas o médico vai para a graduação, e aí dessa graduação ele tenta uma prova ali para residência, que seria, de certa forma, uma nova formação, uma nova especialização para ele ganhar um upgrade ali na sua atuação, e ali ele vai crescendo, capacitando, especializando, e o mundo não para. O mundo médico é um mundo extremamente perverso no que se refere à formação e ao estudo, então os caras são bem, assim, fritados nesse universo. E aí, a instituição, a empresa, ela começou com a provocativa em testes preparatórios para residência, e os caras criaram lá no Hotmart um curso muito bacana, com metodologia bem legal, e os caras bombaram. Aí, nessa de bombar, os caras falaram, vamos fazer um produto? Vamos embora criar um produto. Só que, quando que os caras criaram o produto, os caras não manjavam nada de produto, não tinha muita ideia de será que a gente traz um designer para cá ou não. E nessa brincadeira, os caras não levaram design, levaram galera de tecnologia, porque acreditavam que ser funcional, ser clique, é muito mais interessante do que ter usabilidade, de ter toda essa funcionalidade. E aí os caras desenvolveram um produto, só que aí começou a dar um bocado de problema, tiveram que chamar designers, tiveram que sofrer diversas refatorações do produto, e com esse processo de refatoração, aí os caras mudaram um pouco a política. E aí, em cima de uma apresentação e de um resultado financeiro muito show, eles conseguiram esse aporte, e aí a coisa começou a bombar. E eu entrei agora nessa levada. E aí, por que isso? Porque tem um puto desafio com o Design System, porque tem 2 grandes marcos. A empresa não tem cultura de design, a empresa não tem nem ideia de como é que funciona design de verdade. Quer dizer, a minha sensação, né, lógico que isso aqui é uma tese, isso aqui é uma provocação baseada em uma leitura empírica, experiencial. Mas, Gregory, sem querer te interromper, já te interrompendo, Ah, só para ficar mais claro para todo mundo aqui que algumas pessoas estão entrando nesse universo agora, né? perfeito, perfeito. O que é um design system? Para ficar, Ah, beleza. todo mundo ficar aqui na mesma página. Assim. Ótimo, até porque eu estou provocando aqui uma visão meio de mercado, mas me corta, fica à vontade, se joga aí e vai fazendo os cortes. O que é design system? Você vai ter diversas literaturas que irão te levar numa simples lógica de, poxa, é um designer, onde é um sistema, é uma lógica, é uma estrutura onde é que você tem diversos gaps, diversas intervenções, diversas interferências, onde que você vai ter diversos processos reutilizáveis, seja componentes, seja cores, seja comunicações, seja linguagens, e tudo isso se compõe num sistema onde é que, de certa forma, vai ganhar uma textura e vai ganhar uma roupagem de acordo com o projeto e com o nicho que você está atuando. Enfim, o nome é esse mesmo, é bem simples mesmo, é um sistema de design, só que não simplesmente focado numa lógica muito de ferramenta, numa lógica muito de pontual. Ah, é só uma paleta de cor, é só uma grade de ícones, é só uma estrutura de componentes? Não, vai muito para além disso. Vai numa questão de comunicação da empresa, vai uma questão de visão, de valores, vai uma questão de layout, de cultura da empresa. Então, quando a gente pensa em design system, a gente caminha e vai para além de uma ótica muito focado no nicho de uma roupagem de design. A gente está falando de todo um ecossistema de uma empresa, todo um fit cultural de uma empresa, e aí você tem um trabalho muito denso e muito complicado sobre isso, porque quando que você está nesse lugar, nesse papel, você vai ter que, de certa forma, desenhar uma aposta, desenhar um circuito ali muito forte, e você vai ter que vencer e vender diversas leituras e diversas posições até que a empresa ela entenda que o design system ele faz parte do brand, ele faz parte da cultura, ele faz parte do sistema, ele faz parte de todas as interfaces, sistemas back-office, sistemas de venda mesmo, né, que faz Mas, parte Gregory, da empresa. Pode falar? vamos fazer um raciocínio inverso para acho ficar claro para todo mundo. Que, na verdade, o design system, eu gosto, para quem está começando agora, eu gosto de fazer um comparativo com o Lego, né? É como se fosse um grande Boa. sistema de Lego, né? Que depois a gente tem vários componentes prontos e isso ajuda a gente tanto em relação ao design de produto, quanto em relação ao branding como um todo. Mas Perfeito. e por que é tão importante ter um design system, né? E o que acontece com as empresas quando elas não têm? Eu acho Tá, que isso ótimo. vai ajudar a clarear mais para todo mundo aqui. Beleza, beleza. É porque o meu discurso ele é muito de business, né? Meu discurso ele é muito de mercado, porque já vem trabalhando, atuando com um discurso de mercado, você tem que vender
para, de certa forma, ter uma aprovação daquilo, né? Porque a gente tem em business é muito isso. Se seu trabalho não tem resultado, você não vende, não funciona. É isso que escala resultado para a empresa. Então, qual que é a necessidade disso? A necessidade disso, pensando num discurso empresa, pensando no discurso business, a importância de você ter um design system, ele faz com que o seu trabalho ele seja em nível técnico, vamos começar em nível tecnologia. Quando você tem um design system, você tem uma reutilização de componentes, você tem uma linguagem, você tem uma fluidez maior para você escale produtos internamente. Então, até o bate-papo é esse, sobre sustentabilidade, sobre escalar, sobre ter resultado. O Design System é o maior ponto positivo do Design System é essa possibilidade de você escalar, de você reutilizar e de você ter uma linguagem muito bem fundamentada, muito bem originária ali, para fazer essas marcações. Então, o Design System, a maior vantagem dele é essa, é poder escalar com resultado. Então, aí eu respondo a sua primeira pergunta. Aí tem uma outra pergunta que eu acho que eu escutei, ou ficou nas entrelinhas, era, serve isso? Para que serve isso? Dá para utilizar isso? Qualquer empresa que precisaria disso? Acho que teve algo assim, certo? Como é importante, como é prejudicial você não ter, né? E por que quando a gente chega numa empresa, a gente fala de ter um design system? Porque, assim, quando você chega numa empresa de modo geral e você fala, vamos fazer um design system, e você demora, às vezes a empresa demora para entender de que, em resumo, você só está querendo padronizar as coisas e ganhar agilidade, né? E quando você já tem, fazendo um comparativo aqui de novo, essa analogia com o Lego, né? Quando você já tem as peças mais ou menos prontas, você acaba aquilo dali sendo mais rápido do que você tendo que desenhar componente por componente e tudo mais. Mas acaba que existe uma dificuldade de convencimento nisso. Aí você falou que a empresa não tinha ainda essa cultura e tal. Qual foi o argumento que você usou para poder convencer assim, olha, isso aqui é importante, a gente precisa fazer isso? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá. A empresa ela não tem essa cultura, ela está recebendo essa camada, né? Essa textura agora, né? Visto que um momento anterior, um episódio anterior da minha entrada já tinha um product design, ele começou a fazer alguns manejos ali, já começou a provocar alguma coisa, mas nada com muita densidade, porque a posição dele era mais técnica e também tem uma dimensão remota. Hoje eu trabalho de forma híbrida. E um puto benefício de uma forma híbrida é que você consegue fazer política. E pensando em organização, pensando em empresa, você tem que saber fazer política. E aí eu já respondo a sua outra pergunta. Como é que eu consegui implementar isso? Como é que eu consegui criar valor nisso? Com um trabalho que apresentava dados, com um trabalho que apresentava resultados, com discovers que fazia com que tivesse tabulações reais e essas tabulações apresentavam propostas de valor. Em cima disso, eu construí, eu edificava certos elementos onde é que, poxa, para que estamos design isso? Para que a gente vai criar componentes que sejam utilizados? Tinha que fazer, tinha que provar, tinha que apresentar isso para a equipe de desenvolvimento, e até para os founders, e até para toda a estrutura, para falar, poxa, isso traz valor, isso traz resultado. Como é que isso vai trazer resultado? Fazia apresentações, faziam cases, apresentava, testava isso. Então, eu só consegui vender isso porque eu apresentava resultado. E o resultado ele tinha que espelhar numa proposta financeira, porque organização vê isso. Se qualquer tipo de medida, qualquer tipo de intervenção que você faça não tenha um retorno, um feedback financeiro, cara, de experiência e de outros colegas seniors que estão em grandes organizações, provavelmente a sua proposta não será comprada e provavelmente você vai conseguir fazer apenas intervenções de nível técnico. Então, você vai ficar apresentando telas, apresentando componentes, mas você não vai conseguir fazer grandes jogadas, porque esse driver financeiro, e teve um recorte muito interessante durante o seminário, que uma das palestrantes falou se, poxa, o mundo é capitalista e, cara, é dinheiro que tem em jogo. Isso é a puta verdade, cara. É a puta verdade. Se seu trabalho não tem nenhum tipo de respaldo que reflete nos números da organização, isso é uma das grandes fraquezas do designer hoje, porque o designer, às vezes, ele não sabe de negócio, às vezes o designer ele não entende de dinâmica organizacional, às vezes o designer ele não consegue entender que o seu trabalho ele tem que ter uma apresentação que seja palpável, que seja mensurável, e dentro daquilo ele consiga fazer equações que são baseadas em estatísticas e valores. Quando que o designer ele consegue trazer isso, internalizar isso, ele consegue começar a ter uma noção de priorização. E em cima de priorização,
você consegue vender boas sacadas e boas ideias. Eu consegui responder essa pergunta porque eu dei uma floreada aí, eu empolguei um pouco aqui. Não, respondeu, respondeu. Eu acho até. A gente falou um pouco sobre isso aqui na parte da manhã, né? Onde o designer tem que ter sempre em mente qual o impacto o trabalho dele vai ter no negócio. Porque se não tem esse impacto, realmente ele acaba não conseguindo até ganhar maturidade de design dentro da própria empresa, né? Mas na parte da manhã a gente falou isso de que a gente precisa também converter isso em números, né? Então, qual é a linguagem universal? Qual é a linguagem que qualquer stakeholder vai entender, qualquer investidor vai entender? Número. Então, quando tem lá a prioridade das tarefas e tal, e você consegue mostrar de alguma maneira qual impacto aquele trabalho está tendo no negócio, isso eu acho fundamental. Eu já tive algumas experiências onde não se iniciava nenhuma tarefa sem a gente responder a seguinte pergunta: que impacto essa tarefa vai ter no negócio? E isso ajudava muito o time de design a forçar a cabeça a ter essa visão que você falou que realmente a maioria acaba não tendo, né? Que é essa visão mais de negócio e tudo mais. Eu acho que cada vez mais o design vai começar a ver e a estudar e se atualizar para trazer esse impacto no negócio. Eu acho que isso, dessa forma, que ele vai começar a ganhar mais maturidade no mercado, de modo geral, né? Eu acho que acaba sendo uma falha do profissional de design ainda hoje. E é Cadeia de natural. valor, isso aí. O Fernando falou tudo aqui. O comentário Não, aqui do perfeito, Fernando perfeito. sobre você entregar valor associado a métricas, no final das contas, isso vira o design como um insumo para a empresa. Ele resumiu super bem. Porque quando a gente fala de design system, o design system ele é muito complexo no seu discurso, porque ele tem uma densidade organizacional, ele tem uma densidade holística muito grande e muito interdisciplinar. Quando que você pensa em falar, putz, eu vou criar um sistema designer aqui na organização, vou fazer essa coisa funcionar aqui, a coisa vai começar a ter uma locução. E quando você pensa numa organização grande, algumas empresas anteriores que eu passei, e eu sempre tentei provocar essa cultura, sempre tentei fazer algo assim que parecesse ser mais sustentável, que fizesse sentido ali, para você vencer aquelas barreiras do negócio, né? Porque você tem diversas barreiras que o negócio te oferece, que é marca, quer poder escalar, quer poder ter resultado, quer poder ter uma comunicação, uma organização que tem uma fluidez maior. Você consegue ser claro, quando você comunica com o desenvolvedor, você sofre demais, porque o desenvolvedor normalmente ele não é muito claro, ele é muito técnico, e muitas das vezes o designer ele não tem uma densidade muito técnica, ele está às vezes ali numa noção ali, o máximo que ele chega até um front-end ali, ele consegue ter um discurso ali elementar, mas não muito técnico no que refere assim, putz, cara, eu preciso entender isso tudo, eu preciso conseguir vender a minha ideia. Então, quando você pensa em design system, é um puto desafio, é um desafio assim pensando no macro e no micro. Normalmente se inicia pelo micro, né? Até você conseguindo vencer certas fases, até aplicar uma política, até fazer uma inserção nas boas práticas da instituição para conseguir fazer uma virada. Então, é um trabalho muito complicado, é um trabalho muito denso, não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de longo prazo, que se envolve com muitas organizações, que se envolve com muitos momentos. Até tem uma, eu acabei lendo um comentário aqui do Miguel, é engraçado que aqui em Portugal, muitos, mas nunca, de verdade, total, eu ia falar isso aqui agora, dois pontos, né? Meu time tá encurtando, mas eu queria fazer duas marcações aqui que eu acho que isso pode ser muito interessante. Durante a minha formação, tanto em design quanto em psicologia, negócio nunca é falado. Tanto o psicólogo ele sofre muito com isso. É natural da estrutura institucional não falar de negócio. Isso é natural. Pelo menos nas minhas duas formações e com colegas, eu não sei todos aqui, mas me arrisco a assumir que provavelmente sofram do mesmo. Que não se fala em negócio. Mas também eu entendo por um certo lado. A proposta da instituição é ser um pouco low profile, é um pouco relaxar. O objetivo da instituição é criar uma reflexão. Só que, infelizmente, isso, quando você aplica isso no mercado, você tem uma puta sequela que você desacelera também para sua entrada no mercado. E o mundo ele é muito acelerado, a dinâmica do mercado é muito acelerada. Poxa, a pandemia, ela provocou uma atração extremamente forte para o universo da tecnologia. Hoje, o tech está numa bolha poderosíssima, está explodindo de leve, a gente está vendo esses booms de demissão,
Mas não muda o fato que está extremamente acelerada. E você tem intervenções do mundo todo fazendo recrutamento para outros países, então a coisa está uma loucura. Então não se fala muito de business. E provocando isso, e já no segundo ponto, que uma das provocações da pauta, que é, poxa, cara, eu estou começando agora, eu acredito que a maioria da turma deve estar ali entre seus júniores, eu acredito que tem alguns sêniores também, mas a sua maioria aqui nesse momento que estamos vivendo aqui é mais júnior e pleno. E uma das grandes sacadas, eu acredito que foi na minha formação e que me auxiliou demais, de certa forma, hoje eu ter uma posição muito interessante, tanto em respaldo financeiro, tanto em status e até em autoridade para fazer algumas certas intervenções na organização, foi que, cara, eu estudei coisas que muitas das vezes não está no currículo natural de formação, que é muito oratória, que é comunicação, que é gestão, que é saber de business. Saber de business, cara, é entender a administração, entender como é que a matemática funciona, entender um pouquinho ali da lógica financeira da coisa, é entender o que é a empresa, entender um pouco de organização, entender como que uma empresa funciona, uma leitura um pouco mais estratégica, sair um pouco muito desse discurso de, cara, o designer ele tem que fazer uma conjunção de elementos e ter uma interação e tem que funcionar e é clique para cá e clique para lá, tem que sair um pouquinho disso para que você consiga acelerar. Não estou dizendo que cada um tem um percurso individual, isso é um pouco subjetivo, isso é um pouco particular também, mas se você quer acelerar e escalar o seu resultado pessoal com mais tração, é importante você fazer uma leitura e buscar conhecimentos interdisciplinares para que faça sentido, para que você consiga vender o que você está propondo. Porque então, você vai ter um portfólio, e é um dos grandes julgamentos que tem hoje, que normalmente você vai ver um portfólio. Hoje eu estou no processo de recrutamento forte dentro da minha instituição lá, que eu estou recrutando outros product designers, estou ampliando a minha equipe. E um grande desafio que você tem em portfólio, quando você pega o portfólio da galera, é que a galera apresenta tela. A galera apresenta putas soluções e para isso, mas ninguém sabe te explicar por que chegou naquele ponto. E normalmente, saber explicar, você precisa entender outras coisas, que vai para além de uma formatação que normalmente está muito estereotipada no discurso de design. Porque quando você vai na densidade da coisa, você percebe que para você apresentar uma solução, você precisa de responder outros porquês que estão muito, mas muito lá atrás. Se você conseguir fazer um discovery com excelência, muitas das vezes é o que vai te levar a uma boa oportunidade de emprego do que realmente apresentar uma textura, uma heurística muito bem feita na sua usabilidade, apresentar telas, interfaces com baita cliques, um bom texto e por aí vai. Saber explicar o porquê você chegou e por que a empresa deveria apostar naquela sua ideia faz muito mais sentido para o negócio. Não estou dizendo que isso exclusivo, é excludente, não tem nada a ver. Mas quando você está pensando em negócio, em empresa, a empresa quer resultado. Então você tem que saber justificar o porquê você está tomando certas atitudes. Consegui fazer sentido? Sim, sim. Em relação à formação que você citou, né? Realmente acaba que nas formações não fala nada sobre negócios. É, como o comentário aqui do Miguel também, que você vê que isso acaba sendo passado mais para sêniores e tal, e não, acaba não sendo ensinado para o pessoal que está começando, mas acaba que é uma coisa fundamental. E aí tem vários comentários aqui em cima disso, né? A Lê resumiu bem, assim, né? Cara, soft skills no final das contas, né? A gente tem que começar a pensar nessas habilidades o tempo todo. Mas uma coisa também que eu acho que o mercado hoje é diferente, a pandemia acelerou muito isso, é de que a gente faz algum tipo de formação, uma graduação, mas a gente tem que continuar estudando, tem que continuar se atualizando. Então, está tudo mudando muito rápido, né? Então, para quem está entrando, começando agora, vai fazer uma formação em design, mas gosta de negócio, pô, vai estudar sobre negócio, vai começar a ter outros olhares, porque isso também vai te trazendo mais segurança justamente nesses momentos todos que você comentou aqui, né? E acaba que eu estou fazendo uma fusão com todos os comentários, no final das contas, que eu li. Fazendo um blend, né? Um É, blend. e aí, um comentário aqui do Fernando, acaba que o design system ele é super importante, mas que as empresas elas só enxergam o visual e elas acabam até investindo mais, às vezes, em desenvolvimento do que no design, porque tem uma cultura até já de que precisa mais de mais gente ali para desenvolver, mas se
um discovery for bem feito, se aquele protótipo for bem resolvido, se a pesquisa for bem aplicada, provavelmente você poderia ter uma equipe até menor de desenvolvimento, né? Isso já existem algumas teorias sobre isso, inclusive sendo debatidas em vários lugares, assim, onde hoje, acho que a grande maioria, as equipes de desenvolvimento são maiores do que a equipe de design, mas que se o design tivesse mais espaço, se o discovery fosse mais bem resolvido, de repente não precisaria ter tantas idas e vindas e tantos retrabalhos dentro da equipe de desenvolvimento, né? Então, de repente, poderia ter uma equipe até mais enxuta. Mas isso é uma questão de visão do design que a maioria das empresas ainda não tem. Tem mais uma uma perguntinha aí, pergunta. né? Qual a importância da colaboração e da comunicação entre os designers e os desenvolvedores na construção de um design system? Excelente pergunta, Miguel, porque vocês sabem exemplos de que tentou construir algum design system e falhou? Perfeito, perfeito. Não, é ótima essa pergunta, que até linka com uma provocação que eu tenho. Só completando a postura, é muito importante, e isso foi uma das sacadas que eu tive, e eu já faço um link, já respondo a próxima, avaliar muito o seu plano de desenvolvimento pessoal, o seu plano de desenvolvimento individual, que é os PDIs, né, que normalmente as instituições chamam. É muito importante você avaliar a sua carreira para onde você quer chegar. Se você tem interesse em trabalhar em organização, cara, lista, faz um negócio bem simples mesmo, é o básico que resolve o problema. Lista e procura tratar cada zona de saber que te falta. Porque o universo do mercado, ele é diferente de um discurso de freelance e também de pequenas empresas. Grandes empresas, igual é uma empresa que eu estou hoje, ela tem uma política, uma textura, uma dinâmica totalmente diferente. E que, se eu não tivesse trabalhado alguns pontos de fraqueza lá atrás, provavelmente eu não teria conseguido fazer nada do que eu fiz hoje. E respondendo à pergunta do Miguel, por que isso? Porque eu tenho conhecimento em desenvolvimento, eu também sei codar, eu desenvolvo, a minha base de desenvolvimento é em JavaScript, então eu escrevo muito bem no que se refere a React e também para React Native, é uma das grandes assim, sacadas, um diferencial que eu tenho referente a hard skills. E respondendo a sua pergunta, amigo, o que acontece? Lá atrás, eu vou começar do erro para falar da acerto, né? Então não tem graça falar da acerto, só da acerto. Mas lá atrás, eu trabalhei com diversos designers, diversos devs, que não curtiam muito a comunicação com o designer. Acreditava que o designer, eu venho de uma geração onde é que o product designer começou. Eu venho de uma galera onde é que ser capista, construir capa de CD editorial era o top, para depois chegar na versão web. Então, a galera, o dev, ele veio com uma roupagem e uma tração muito antes da gente. Então, esses caras são muito... É difícil a comunicação com esses caras. Então, quando eu pensei em design system, quando a gente fala em componentes, fala em reutilizar componentes, fala em design tokens, fala em toda uma estrutura bem documentada, bem estruturada, para que isso seja utilizado. Cara, putz, só problema que eu sofri no início. Ninguém comparava as ideias, ninguém queria fazer as ideias, achavam que isso era tudo florear, ser flu-flu demais, e isso não tinha nenhum tipo de retorno, isso não tinha escalava em nada. Então, eu sofri muito para conseguir implementar isso. A sacada que eu fiz para resolver esse problema, mas hoje, infelizmente, eu acredito que ninguém vai poder sofrer tanto como eu, que é ter aprendido desenvolvimento. Ter aprendido a codar mesmo. Porque quando eu aprendi a codar, eu não ficava solicitante de um entregável de outro setor. Eu mesmo já codava e já apresentava. E aí começava a criar mais um sentido. É o mesmo discurso. Você tem que ter um integrável. Não, eu falei errado ainda. Você tem que entregar para conseguir, de certa forma, convencer, para conseguir fazer esse sentido. Hoje, infelizmente, a cultura designer está ganhando uma dimensão. A gente fala mais de design. Você tem pessoas, grandes influências falando disso. Você tem os produtos em si dando voz ativa para isso. Mas lá atrás, a galera achava que isso era tudo uma puta bobagem. Até recentemente, em 2016, eu fiz um projeto onde é que, putz, tudo que eu tinha feito foi de água abaixo. A única coisa que valeu nesse projeto foi o Discovery, porque o resto, sim, a galera não comprou, achava que era puta bobagem, utilizava muito framework, utilizava muito componentes que já existiam, pegavam muito documentações em Git, replicava, ele tava nem aí para isso, tava nem aí se aquele botão, ou aquele drop down tinha um porquê ser daquele jeito. Não, cara, só bota isso aí, vamos embora meter uma listagem e um abraço. Então, cara, eu sofri demais. A minha sacada foi que eu aprendi a codar.
E através de codar, eu consegui vender. E aí, eu não precisei sofrer tanto quanto que a cultura do design começou a ganhar mais tração. Aí eu comecei a ter cases para justificar. Então, eu não precisava mais ter os meus casos. Eu conseguiria utilizar outros casos para provar que fazia sentido. E, cara, é outra pegada. É outra pegada. No último projeto que eu trabalhei, é um projeto que está ganhando até uma tração, ele chama Peixe 30, é uma rede social profissional. Eu desenvolvi essa plataforma junto com a equipe de design, eu desenvolvi todo o design system e toda a estrutura. E, cara, nesse momento foi um dos projetos mais bonitos, um dos projetos mais satisfatórios que eu pude participar. Por quê? Porque a galera era extremamente culturalizada, todos os devs acreditavam, estudavam sobre isso. Então, era uma comunicação extremamente leve, fluida, e foi, tipo assim, um puto trabalho, foi um puto entregável. Era integral, é integrável, é o que eu queria falar. Então, é isso. Consegui ser claro aí? Respondi quase todas as perguntas. Respondeu sim, respondeu sim.